Imagine você iniciar um projeto de Data Lake, ao mesmo tempo que em previsões do Gartner dizia que até 2018, 90% desse tipo de projeto seria inútil. Outra ainda dizia que 80% seriam ineficientes por falta de gerenciamento de metadados. O que você faria para fazer parte dessa minoria, desses 10 ou 20% de implementações que fazem sentido e agregam valor para o negócio? Quais as desvantagens e desvantagens de projetos de Data Lake, de implementações de Data Lake? E por que você deve pensar nisso para modernizar o gerenciamento de dados na sua empresa? Essas são perguntas que fizemos alguns anos atrás na Movile, no início da jornada de implantação do Data Lake. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o que aprendemos com essa experiência, ainda está em andamento. Então, compartilhar os nossos erros, nossos acertos, decisões de arquitetura e o que a gente vê aí como pontos a melhorar nessa arquitetura. Primeiramente, muitas empresas investem nesse tipo de projeto, às vezes por seguir uma tendência de mercado, uma necessidade de inovação, e por que não, às vezes, a necessidade de gastar dinheiro com tecnologia de ponta mesmo. Na Movile, foi exatamente o contrário disso. O objetivo do projeto Data Lake foi para reduzir custos com análise de dados, resolver problemas específicos que tínhamos naquele momento. Para vocês entenderem um pouco o processo antes dessa definição, vamos partir para um Data Lake. Então, tudo começa lá no nosso ambiente de análise de dados. Quando você está lá no Data Warehouse, você está lá ainda em SGBDs relacionais, você começa a ter que consultar um grande histórico de dados. E aí começam problemas. Você tem que resolver com partições, particionamento, muitos índices que têm que ser criados para análise de dados. Então, aqui eu já estou contando, o seu ambiente está separado da produção, você está lá no ambiente Data Warehouse, você pode ter modelado lá o seu Star Schema, já está tudo certinho, só que mesmo assim as consultas estão pesadas, a coisa não está indo. Upgrade de storage. Eu preciso de mais dados históricos, não está cabendo mais, upgrade de storage. Upgrade de CPU, de memória, as agregações estão lentas. Então é isso que a gente estava passando lá há 4, 5 anos atrás. E a gente começou a analisar soluções específicas para bancos de dados analíticos, como appliances. Os appliances resolvem problema tanto na camada de software quanto em hardware, eles são específicos para análise de dados. Então, soluções aí como Oracle, Teradata, entre outros aí. Os appliances eles fazem basicamente as principais funcionalidades: processamento paralelo massivo, armazenamento colunar e compactação de dados. Então, compactação de dados, utilização de memória para melhorar a otimização de disco, utilização de memória. Porém, o investimento inicial é muito alto. Então, como você vai iniciar um projeto para reduzir custos, para fazer melhores análises, sendo que você está limitado ali ao budget. Você vai se limitar ao budget ali, porque facilmente você vai ter que fazer upgrade de storage, vai ficar caro também. Você vai ter que ter um aporte inicial muito grande. E a gente ficou em dúvida, será que a análise de dados que eu estou querendo fazer sobre dados históricos vai pagar o preço de um appliance desse? E o retorno de investimento? Que a gente tem que sempre provar. Então, a gente partiu para a solução em cloud. Então, a gente precisava escalar ali à medida que fosse necessário. E a gente começou, então, um cluster Redshift, que a gente usa até hoje. Inclusive, fomos early adopters do Redshift, aqui no Brasil. E a gente usa até hoje, porém, os nossos dados históricos, a gente não consegue deixar tudo lá. Fica caro para colocar todos os dados históricos lá. Então, hoje eu não tenho, por exemplo, problema de CPU e memória. Só que eu não consigo colocar tudo lá. E ele não escala o storage separadamente. Ah, mas tem instâncias dense storage? Tem, só que eu não quero perder performance também, em nenhum momento. Então, eu uso instâncias SSD e colocar tudo em SSD, o histórico inteiro, vai ficar caro, é óbvio, não precisa nem fazer muita conta aí. Então, o fato dele não escalar separadamente, a gente ainda tinha um problema para resolver.
E foi aí que a gente começou a entrar nesse mundo de Data Lake, analisando primeiramente Hadoop, HDFS, que é o file system do Hadoop. Por quê? Storage escalável, horizontalmente, baixo custo. E aí a gente, naturalmente, tem que olhar para todo o ecossistema Hadoop, né? Então, muita gente até confunde Data Lakes com a Hadoop, porque o Hadoop viabilizou mesmo essa questão do storage de baixo custo. E no ecossistema Hadoop, a gente tem ferramentas para fazer um Data Lake no Hadoop, você tem que usar um Apache Atlas, por exemplo, para gerenciar seus metadados. O Ranger, que é um framework de segurança. Você tem o Hive, para fazer consultas, o HBase, o NoSQL, o Yarn para gerenciar recursos, tudo isso você tem que integrar. E aí surgiu uma grande, o limitador nessa época era assim, será que eu tenho infra, eu tenho pessoal para cuidar de um cluster desse mesmo? E aí começou a surgir uma grande oportunidade de negócio, que são as empresas que já vendem a solução pronta. Então a gente chegou a avaliar, porém a gente não queria ficar preso ali a nenhum fornecedor. Na época não tinha nenhuma solução open source que já entregava um ambiente Hadoop funcionando ali para você, que seja na nuvem, on-premise, em qualquer lugar. Hoje, em 2017, em março do ano passado, foi lançado, a Teradata liberou o Apache Kilo, que é uma solução que já embute tudo isso. Então você tem ele usa como orquestrador o Apache NiFi, você tem o Spark, Elasticsearch para fazer consulta em metadados, ele já tem o Atlas embutido, o Ranger, já tem tudo isso. Então, assim, fica a recomendação. Não deu time para a gente, na época a gente não tinha nenhuma solução igual essa para fazer a prova de conceito. Então, a gente partiu também para, continuando aí a ideia de cloud, escalar à medida que a gente fosse precisando. A gente escolheu um cloud storage, já estávamos no Redshift, a gente escolheu então, colocar o nosso Data Lake no S3. Então, S3, objetivo, reduzir custo operacional. Eu coloco o dado lá, não preciso ficar gerenciando nenhum cluster ali de um HDFS da vida. Já tenho ali a integração com o Redshift. Para carregar o dado no Redshift, ele já tem que passar pelo S3. Então, com toda essa facilidade, a gente passou a usar também as faixas de storage, né? O Infrequent Access, que você pode pagar menos por aquilo que você não está consultando muito mais. Foi assim que a gente iniciou no S3. Começamos a jogar todos os metadados, os dados, organizá-los, particioná-los. Para vocês entenderem sobre a volumetria, eu estou falando da Wave, que é uma empresa do Grupo Móvel. A gente dividido em 3 frentes, parcerias, chat club e educação. Em parcerias, estamos ligados a mais de 40 operadoras na América Latina. São mais de 60 produtos com parceiros. Somos braço de inovação de empresas de televisão. E a gente distribui conteúdo através da integração que a gente tem com as operadoras. A principal tabela nesse cenário, a gente está falando de 4,5 bilhões mês de tentativas de tarifação desses produtos de parceiros. No Chat Club, comunicação omnichannel. Então, dividido em notificação e interação. Em notificação você tem e-mail, SMS, mensagens por voz. E interação a gente tem bots, RCS e WhatsApp. Principal tabela de mensagens, 750 milhões mês. Então, se vocês forem no stand da Móvel, lá vai estar 400. Mas essa daqui é a verdade, que eu fiz um count anteontem. Tá? 750 milhões mês de mensagens, somente a tabela de envio de mensagem. Ainda tem tabela de recebimento de mensagem do usuário. Só para vocês terem a ordem de grandeza mesmo. E no ramo de education, Team Gourmet, Vivo Educa e Vivo Meditação, um dos principais produtos. Coletamos aí 1,5 bilhão mês de eventos de aplicativo. Então, tudo isso somando, em média, aí, estamos por volta aí de 50 terabytes nesse Data Lake. Tá? E hoje, a arquitetura está dessa forma. Estamos evoluindo. Eu vou explicar cada uma dessas tecnologias que a gente usou e o que a gente decidiu, por que a gente fez isso. O foco não é os inputs, não é a camada de gestão.
mas sim o Data Lake. Então, o nosso Data Lake está dividido lá por unidade de negócio, aplicação, tabela, ano, mês, dia. Dependendo da tabela, está dividido por hora também, aqui. E tipo de dado também. Então, a gente tem dados em CSV e tem uma versão em Parquet para aquilo que precisa de mais desempenho mesmo, por ser um formato de arquivo colunar. Jobs de Spark no EMR, a gente usava para fazer algum processamento e também para fazer a conversão de CSV para Parquet. O Glue, o AWS Glue é um serviço que a Amazon lançou ano passado e os jobs de ETL dele, você pode gerar um job facilmente, aí, muito mais fácil. Ele é um serverless ETL, então muita coisa a gente já está fazendo no Glue. Todo o catálogo do Data Lake está no Data Catalog do Glue também. E os crawlers para poder identificar alterações nesse metadado. Na parte de visualização, disponibilizamos, então, você pode fazer, pegar através da API da Amazon, direto os dados do S3, por exemplo, fazer processamento do Spark, igual o Gilmar mostrou o ambiente deles no iFood também, o mesmo conceito. E para visualizar esse dado, Redshift Spectrum e Athena, via SQL, então aqui você pode fazer um SQL sobre os dados. Os dois aqui estão trabalhando com o catálogo do Glue, então o catálogo é centralizado. Eles identificam o que você tem para consultar aqui, tudo centralizado aqui no Glue. E a gente faz, parte desses dados estão sendo copiados para o BigQuery para resolver um problema específico, que eu vou contar essa história para vocês também, como que o BigQuery resolveu muito bem. Uma outra forma de visualização desse Data Lake é através do Dremio. O Dremio é uma ferramenta bem interessante, que ele usa por baixo o Apache Arrow, onde você consegue pegar dados de várias fontes de dados e trabalhar em memory. Qual que é o conceito dele? Você consegue conectar tanto no seu Data Lake, pegar os dados direto do S3, em CSV, em Parquet, e como também qualquer outro banco de dados que você tenha. E aí você consegue cruzar esses dados, fazer transformações, tudo em SQL. Então, toda transformação em SQL, basta o cara ter conhecimento em SQL, ele consegue fazer algum tipo de transformação. Estamos usando ainda a versão Community do Dremio, mas fica aí a recomendação, é uma forma que a gente usou para expor o Data Lake quando a gente não tinha ainda o Redshift Spectrum. Tem um pessoal que ainda usa Dremio, mas a gente acabou centralizando depois no Redshift Spectrum. Eu vou mostrar um pouco cada uma dessas ferramentas, mostrando exatamente lições que a gente aprendeu durante esse processo. Primeiramente, resolva problemas que existem. Tá? Então, se você for pegar ali um livro, um artigo, eu vou fazer um Data Lake. Tem muitas coisas, muitas boas práticas para se fazer, porém você vai colocar uma complexidade muito grande e vai acabar não entregando nada, se você não resolver um problema ali rapidamente que você tenha no seu ambiente de análise. Tá? Então, foi isso que a gente fez. A gente tinha a necessidade de consultar dados históricos. No Redshift não cabia mais. Você tinha uma necessidade de consultar anos para trás, inclusive. Então, estamos falando aí de 6 anos de dados históricos que a gente precisava consultar. E essa foi aumentando aí a frequência nessa necessidade, foi dando um custo muito operacional para você disponibilizar isso. Por que custo operacional? Você tinha que ter uma pessoa que restaurasse esses dados para poder fazer uma consulta. Então começou a ficar um negócio meio insano. E se colocasse tudo isso no Redshift, também o preço ia ficar meio insano. Então a gente, com os dados no S3, a gente foi trabalhar com o Presto. O Presto ele tem uma arquitetura bem interessante. Aí é uma ferramenta criada pelo Facebook. O coordenador ele aceita uma conexão JDBC comum, então você pode conectar uma ferramenta nele. E ele escala horizontalmente processamento e memória, separando aí a camada de storage, através de uma API. Essa API, você pode conectar ali num Hive, em qualquer banco de dados relacional, NoSQL, uma série de coisas. Esse conceito é o conceito de Federated Databases. Aqui, o que a gente queria com isso aqui? A gente subiu um cluster Presto para usar o Hive, acessando os dados no S3. Já tinha uma imagem no EMR da Amazon, no Elastic Map Reduce,
Você sobe lá o Presto, configura quantos nós você quer de coordenador, quantos workers. Você pode usar Spot Instance também. Então, ele sobe lá o seu cluster, demora lá 15, 20 minutos para subir o cluster. E aí você tem uma interface. A interface que a gente usa é o Airpol, que é desenvolvido pelo Airbnb. Então, você tem um console ali semelhante a um Athena, BigQuery. Você pode consultar diretamente no Presto. Quanto mais workers você adiciona aqui, mais rápido vai retornar a sua consulta. Então, a gente pegou um trabalho que às vezes passava de um dia e passou a fazer ali em 1 hora, 2 horas. Mas ainda não estava legal, a gente tinha que subir cluster, tinha um certo trabalhinho. A gente queria deixar isso disponível totalmente. A gente pensou, pô, a gente já gasta uma grana com Redshift. Por que não colocar tudo no Presto, já que ele é tão bom assim? A gente já lê tudo dele, já e pronto. Entendeu? Seguindo aí exemplo de cases como Airbnb, Dropbox, Netflix mesmo. Por que a gente já não faz isso, né? Então vamos ver quanto que fica essa brincadeira aí. E a gente começou a fazer o teste e a gente percebeu que sempre não existe almoço de graça. Qual que é o problema disso? O problema que a gente identificou é que o nosso dado ainda estava em CSV, ainda estava lá em CSV compactado. Apesar de estar particionado, se não filtrasse, por exemplo, por dia ou por hora, se trouxesse o mês inteiro, seria uma consulta muito lenta. E aí eu precisava colocar mais works para paralisar o download dos arquivos S3 para ele processar. Qual que é a solução? Mudar o formato de arquivo, armazenamento colunar, um ORC, um Parquet da vida. Mudar a compactação, então certas compactações ficam mais rápidas com diferentes tipos de dados. Aumentar o número de worker nodes. Tá? Então é isso que a gente tinha como solução na época. Percebam que aí, isso daqui dá uma impressão que você está reinventando a roda. Os databases analíticos, eles fazem exatamente isso. Né? Os data warehouses, os appliances, eles fazem exatamente isso. Eles têm um formato de arquivo colunar, eles compactam, usam memória, eles escalam, eles têm processamento paralelo massivo. Então aqui você está basicamente replicando tudo o que já tem lá no data warehouse. Então entendam esse lado do data lake, que você entrega flexibilidade, mas depois você tem que trabalhar performance, validação dos dados, porque ele é esquema on-read. Então naturalmente ele vai ser um pouco mais lento, porque em soluções como Redshift, BigQuery, você já tem o dado carregado dentro desse cluster, né? Já está otimizado. Então, aqui a gente viu que que a gente precisava de muitos worker nodes, a gente precisava de bastante job por baixo dos panos fazendo essas transformações, para que aquilo ficasse legal de ser consultado, e mesmo assim não chegava mais ou menos próximo ali do cluster Redshift. Então, o custo-benefício do Redshift ainda estava legal ali. O que a gente fez? Não vamos trocar tudo não. Segura isso daí. Vamos ver outra solução. E aí a gente começou, para aquele problema específico, a gente foi avaliar o BigQuery. E no BigQuery a gente encontrou SQL as a Service. Você coloca o dado lá dentro, ele se vira com compactação, com o que ele tem que fazer para poder rodar aquilo de uma forma bem rápida. Então a gente está falando aí de milhares de nodes que já estão lá disponíveis para você consultar. Escalabilidade é tudo transparente, então eu também não tinha o custo operacional de ter que ficar subindo cluster no EMR, subindo um cluster lá na Amazon. Mapeamento de arquivos do Cloud Storage, suporte a operações batch e stream. O mapeamento de arquivos no Cloud Storage, na verdade, não é uma coisa nem que o Google recomenda. Você tem que usar um Data Lake no meu Cloud Storage. Não, o Google já fala, coloca tudo dentro do BigQuery. Por quê? O custo de armazenamento para o dado estar dentro do BigQuery é semelhante ao preço do S3. É a mesma coisa ali. E após 90 dias, sem você atualizar esses dados, automaticamente você já paga metade para o dado estar lá dentro. Você já está pagando metade. Ou seja, o custo de armazenamento é o menor dos custos ali. Então, o que a gente fez? A gente jogou 6 anos de dados lá que a gente precisava. Tem que ter mais, agora já tem 8 anos de dados mais ou menos. E tudo lá no BigQuery. A gente é cobrado por quê? Pela consulta. Então, o armazenamento é colunar.
ele vai cobrar pelas consultas que você usa no Select, no Where, ou no Order By, e ele vai varrer essa coluna inteira e vai falar, ó, rodei lá em tantos giga, em tantos terabytes. $5 para cada terabyte de dados escaneado. Esse é o preço. Para esse use case foi perfeito, porque não era uma coisa com uma frequência muito grande. Então, a gente se surpreendeu, até foi o use case perfeito mesmo, que a gente gostou tanto que até fez uma API que batia lá e já dava o arquivo para download de todo o histórico de um usuário na Movile, por exemplo. E era isso que a gente precisava. Então, a gente resolveu isso facilmente. O feedback do cliente interno, inclusive, bem interessante, que era mais rápido você pegar o histórico do cliente na Movile hoje do que você abrir um ticket solicitando para o suporte fazer isso. Entendeu? Então, aqui foi um goal mesmo aí com o BigQuery. Aí, logo em seguida, uma outra coisa que a gente aprendeu é aproxime-se do seu cliente interno. Entenda os problemas desse cliente. Então, quando a gente disponibilizou o BigQuery, tinha muita reclamação a respeito de pô, não tenho JDBC para conectar, tinha que usar o console. E na época não tinha mesmo. Então, o JDBC foi até recente, open source recente, liberado no ano passado, se eu não me engano. Tinha umas diferenças de SQL também. E o principal é que assim, no BigQuery você tinha todo o histórico, no Redshift não. No Redshift você tinha todos os outros dados para você cruzar da empresa inteira, e no BigQuery não. Então a gente tinha que melhorar aquilo. E aí a gente recebe um e-mail da AWS falando para a gente testar um serviço que estava sendo liberado, estava em beta, para a gente testar o Athena. E o Athena veio com tudo aquilo que a gente estava precisando no momento. A gente tinha gostado da parte de cobrança do BigQuery, pagando aquilo que você usa, e o Athena copiou isso. $5 para cada terabyte. Ele era um Presto as a Service. Então a gente tinha gostado muito do Presto, só que ele ainda tinha um custo, tinha uma necessidade de operação ali ainda desse cluster Presto. E eles lançaram o Athena as a Service. Então agora eu mapei minha tabela uma vez, acabou. Eu só abro ele lá e faço select. E ele ainda tem um uso de expressões regulares. A gente não migrou tudo de volta para a Amazon. A gente deixou o BigQuery resolvendo aquele problema ainda, que a gente já tinha resolvido da melhor forma possível. A gente entende que a gente resolveu da melhor forma possível, deixamos lá e começamos a fazer outro uso do Athena. Tech Talks internos para identificar necessidades. O que vocês estão precisando de dados? Vocês estão precisando do histórico? Vocês estão precisando do agregação, treinar modelo? O que o pessoal está precisando? E a gente identificou, por exemplo, tinha uma coisa que aborrecia muita gente de ter que fazer uma investigação e conectar em vários servidores de aplicação, por exemplo, para pegar um log e entender, investigar alguma coisa. E às vezes o log não estava nesse servidor de aplicação, você tinha que estava no S3 já tinha feito backup. Então você tinha que pegar, não sabia onde estava esse log. E uma coisa que a gente fez, por exemplo, criar uma tabela externa no Athena, passamos a enviar hora menos 1 os arquivos de log e mapeá-los através de uma expressão regular. Então aqui você uma expressão regular é bem maior que isso, tá? Era um arquivo de log lá do log4j. Então você mapeia aqui, particionamento, ano, mês, dia e servidor. Qual o servidor de aplicação que gerou esse log? Então, eu tenho que gerenciar a partição também. Então, a cada dia novo, que chegava um log novo de um servidor, eu tinha que adicionar uma partição apontando para qual caminho do S3 estavam os arquivos. Tá? E com isso, você consegue ir lá fazer um select, falar tal dia, tal servidor, lista aí o que aconteceu. Esse é um exemplo de uso que a gente teve do Athena, mas teve também o uso para analítico. Tudo isso agilizou muito a vida de BI e de Data Science. Uma outra coisa é que a expectativa em cima desse tipo de projeto é assim, aquele Big Data Dashboard. Tudo vai funcionar maravilhosamente bem. É aquilo que
os grandes vendedores aí, os fornecedores vendem mesmo, e assim, de uma certa forma, é possível fazer, é possível, mas acontece que você vai estranhar quando você apontar diretamente para um data lake, você vai ver que o raw data ele não é bonitinho, Então assim, mas o data warehouse é engessado, não, mas ele já resolve um problema bem antigo que ele já tratou o seu dado, já deixou bonitinho para você ver e exibir lá no seu dashboard, tá? Então quando você fala de um data lake, tem muito trabalho ainda para você chegar naquilo lá. E uma coisa que você deve pensar são nas camadas do Data Lake. Então, basicamente, aí você pode ter uma camada de dados transientes. Então, às vezes, dados que chegam lá pelo mecanismo de ingestão de dados, você pode particioná-los para enviar para a camada de raw data. Você pode fazer mascaramento de dados, alguma coisa mais básica. Aqui é uma área mais temporária. No raw data é onde você vai manter aquele dado para sempre. Ele vai ficar lá. Tá? Aqui você vai ter que particionar certinho, vai ter que confiar nesse particionamento. E você pode ainda, uma outra camada, refinar um pouco mais esses dados. Bom, deixa eu esconder alguma coisa aqui, ou validar, ou fazer alguma uma limpeza, esse tipo de coisa. E ainda você pode ter uma camada de produção, que ali é aquela camada que ela não vai ser nem tão pesado de fazer uma consulta ali, você pode disponibilizar aquilo para um usuário de mais alto nível, por exemplo. Até pode fazer isso. Isso daqui, gente, não é de uma vez só que você precisa. Você não precisa fazer tudo de uma vez só. Isso daqui, isso aqui. Você pode ir, à medida que vai evoluindo dentro da empresa aquela ideia, você vai fazendo, porque o foco sempre foi para a gente fazer as coisas de uma forma ágil. Então, não sair pensando, ficar lá gastando, entregando em meses, anos, um projeto inteiro de Data Lake. Não, a gente já está entregando algumas coisas aí já. É lógico que você tem que cuidar ali, segurança dos dados, o básico você tem que fazer. Mas você tem que já ir entregando algumas coisas ao longo do tempo. Então, temos ainda uma outra camada de sandbox. O sandbox, basicamente, é a camada que você fala para o seu cientista de dados, por exemplo, para ele pegar e jogar um pouco de dados para lá, para ele trabalhar e fazer experimentos. Tá? Então, ele vai pegar uma amostra do lago, do Data Lake, vai pegar uma amostra, jogar aqui, trabalhar, entender os dados, responder algumas perguntas. Pô, isso aqui é legal. Olha só o que a gente pode fazer com esse dado aqui. Pô, então legal, vamos fazer um processo para refinar e para colocar em produção, para jogar para o Data Warehouse. Aí você vai automatizar tudo isso depois de definido alguma coisa que você experimentou que possa dar certo. Então, vocês perceberam aqui a flexibilidade que tem de trabalhar com Data Lake? Agora, você acha que é todo mundo que vai lidar bem com essa flexibilidade? Não é todo mundo que vai se dar bem com isso. Então, você tem que definir muito bem na empresa os perfis de usuário. Porque, na verdade, para a maioria, ninguém vai querer saber se o dado está vindo do Data Lake, ou se está vindo do Data Warehouse, do S3, Redshift, BigQuery. Isso pouco importa, tá? Então, utilize o melhor do Data Warehouse, utilize o melhor desses processos que validam, que limpam os dados. Eles são rígidos, mas eles não são tão flexíveis assim, mas eles são muito importantes. E muito importante para muita gente ainda, tá? Não é porque os cientistas de dados preferem acessar o raw data para ver tudo que você vai focar sempre nesse pessoal. Você tem que entender que na empresa tem vários perfis e que a transformação de dados não é uma coisa que atrai todo mundo, tá? Então, tem muitas ferramentas hoje que facilitam esse processo de transformação, como é o caso do Dremio, que eu falei para vocês. Tem Google Data Prep, tem uma série de ferramentas aí que trabalham em cima dessa camada em questão de produtividade, né? E o ano passado, a Amazon lançou o Redshift Spectrum. Então, a gente finalmente conseguiu entregar uma visão única, assim, falar, não, está aqui, ó. Você pode ter uma view que pega dados do Redshift junto com dados do S3. Então, a gente tem o melhor dos dois mundos. Ele utilizava o metadado do Athena, aí o Athena passou a utilizar o metadado do Glue. Hoje, os dois utilizam o metadado do Glue. E ele permite cruzar os dados de S3 com tabelas do Redshift.
A diferença do Athena para o Redshift Spectrum é basicamente que o processamento em memória vai sair do Redshift. No Athena, o processamento em memória é do serviço Athena. Tá? Então, se vai ser mais rápido você fazer no Spectrum, provavelmente não. Provavelmente não, porque você vai estar utilizando seu cluster, que está em concorrência ali com, no nosso caso ali, com mais de 80 usuários pendurados no Redshift. Então, dificilmente a gente consegue ter mais performance, só que a gente consegue, em contrapartida, entregar uma visão unificada aí de tudo. E continua valendo aquele lance lá de converter CSV para Parquet, de testar outro tipo de compactação, de particionar. Tudo isso continua valendo para quê? Para que você possa pagar menos e ter uma consulta, um retorno mais rápido. Então aqui está um exemplo do external schema no Redshift. Então basicamente você cria um external schema e fala o database que você vai pegar lá no catálogo. É essa role aqui da Amazon, do IAM, que controla o que você pode ver, o que você não pode ver desse bucket. Tá? Então aqui você consegue, por exemplo, controlar, aqui vai ser um acesso direto no S3, aí você fala, pô, mas vai abrir para todo mundo? Não, você pode, ainda tem o controle de acesso do Redshift, que você pode utilizar. Sem metadados, Data Swamp, então é o pântano, ou sei lá, piscinão de ramos, qualquer outra coisa do tipo. É muito fácil chegar nisso aqui. Com Data Lake é muito fácil chegar nisso aqui. Se você descuidou um pouquinho, já está começando a ficar assim. Como que a gente fez para não chegar naquilo ali? Automatizar o gerenciamento de metadados. Então, cada job que você faz, no final ele tem que falar, tem que atualizar em algum lugar alguma coisa. Então, a gente estava fazendo isso, parte disso num banco de dados relacional padrão, um RDS da vida. E uma outra parte a gente colocava esses metadados junto com os dados no S3. Então foi uma forma que a gente viu ali de, pelo menos, deixar menos pior ali a vida e não negligenciar essa parte de metadados. Então a gente tem lá um JSON para você carregar esse dado no BigQuery. Você tem o Create Table do Redshift, o Copy do Redshift, o Onload do Redshift, tudo que foi feito para aquele dado chegar ali. Quais os comandos que colocaram ele ali, quais são as colunas que eu tenho ali. Então, a gente colocava de alguma forma tudo isso lá, falou, um dia a gente vai precisar disso, a gente não pode deixar de gerar metadados. Aí depois a gente foi desenvolvendo algo com um banco de dados relacional um pouco mais inteligente, que o cara chega e já olha, já sabe todos os datasets. E aí a Amazon lançou a AWS Glue. Aí a gente falou, agora beleza, agora vamos utilizar. Foi muito fácil usar o Glue, porque a gente tinha todas as tabelas mapeadas no Athena, no serviço da Amazon. Ele apareceu lá um dia, eu loguei lá, falou assim, upgrade para o Glue. Você clica lá em upgrade, ele pega todo o seu metadado, joga no Glue, acabou. Você não tem mais nada no Athena, a partir de agora o Athena passa a olhar o catálogo do Glue. Então hoje, se alguém tem algum tipo de dado que precisa alterar, alguma coluna nova, ou um particionamento, eu vou lá no Glue, acho database, tabela, pego o esquema dessa tabela, legal, o mapeamento é assim, vou aqui, clico, troco o tipo de dado, faço um outro teste, ele tem versionamento desse metadado, então eu consigo voltar uma versão, deu errado, a visualização não está legal, eu volto a versão, e eu posso criar também crawlers, que são processos que ficam olhando no S3 e falam, chegou um dado aqui com uma coluna nova, eu já atualizo o metadado, entendeu? Então, isso daqui é outra coisa que é muito importante. Você tem que não só gerar o metadado, mas você tem que automatizar o gerenciamento do metadado. Tá? Isso é fundamental. Senão você vai perder a linha facilmente também. Eu estou fazendo uma série, comecei a fazer uma série de artigos, está um pouco atrasado aqui a parte 2, por conta, estava preparando a palestra aqui também, mas acompanha no blog da Móvel lá que eu estou contando exatamente como que a gente está fazendo, um pouco mais a fundo de como a gente está fazendo com o Glue. Outra parte que o Glue tem também é o ETL, que ele já cria ali um esqueleto de job para você funcional já, e você pode só fazer algumas alteraçõezinhas, se você roda um código em linguagem Python ou Scala,
ele já sobe o cluster Spark, já faz um job de Spark aqui. Então você pode fazer o seu ETL. Esse exemplo aqui é um caso de um ETL, eu acho que esse aqui. Ah lá, que grava os dados em Parquet. Vocês veem que o diagrama, ele gera a partir dessas flags aqui, que ele gera o diagrama. Isso aqui é muito importante também, que você consegue saber todas as transformações que ocorreram naquele dado. Isso fica tudo documentado lá no serviço do Glue mesmo. Esse job aqui, ele foi gerado, e eu só mudei algumas coisas aqui embaixo. Pronto, já está funcional. Ah, mas eu não quero usar o Dynamic Frame do Glue, eu quero usar o do Spark. Beleza, é só trocar lá, já está utilizando, saiu utilizando. Você pode usar tanto o do Glue como o do Spark mesmo, nativo. Ele é um serverless ETL, tá? Então ele já sobe as máquinas que precisam para rodar esse job, roda e termina tudo. E tem agendamento também. Então não se esqueça, a autenticação, como que o usuário vai autenticar para poder ver os dados do Data Lake? E o mais importante, quem tem autorização de ver o quê? Então você tem um controle pela próprio S3, você tem um nível até, no IAM você consegue ter um nível bem granular ali de controle, mas é lógico que não está ainda no nível de um database, que chega até o nível de linha. O usuário pode ou não ver essa linha, tá? Então o Data Lake, ele é mais assim, a nível dos objetos que você tem no seu sistema de arquivos, chega HDFS ou S3. Auditoria, tanto da parte do Redshift quanto da parte do Data Lake, entender como que está sendo o uso, então é outra dica aí. E na parte de dados, criptografia, mascaramento de dados, e o que está mais em alta aí, privacidade. Será que o seu usuário, ele te autorizou a ver esses dados aí? Então aquela história do, escreve o nome na lousa, mas para que você está querendo utilizar esse dado? Entendeu? Então, lembra sempre disso, é outra coisa que é fácil de você acabar esquecendo aí, porque o Data Lake aceita tudo. A preocupação é por conta disso. A estatística de que 90% do Data Lake vai falhar e que 80% não presta falhar, porque aceita tudo, depois que você vai ver, você não consegue mais, já perdeu a linha. Armazenei tudo aqui, não consigo fazer uma análise aqui, não entendo nada, não tenho metadados. Tem dados de usuário aqui sendo mostrados aqui, nem queria ver isso aqui. Entendeu? Então, e lições aprendidas aí. A agilidade requer foco em um problema de cada vez. Então não adianta você ficar lá projetando. Não, mas vou atender todos os perfis da empresa. Estou pensando lá no CEO, no Data Science. Não, define lá um perfil que você quer. Pô, o que vocês estão precisando? Pô, legal. Então com Data Lake eu consigo fazer isso aqui. Tá legal para vocês? Legal. Depois você vai subindo o nível, vai fazendo as transformações, vai usando as camadas certinho. Busca o feedback constante do usuário final. Senão o que vai acontecer? Se você não buscar o feedback, tem um Data Lake aqui, agora você consegue consultar tudo aqui. Tudo que você imaginar. Ele aceita tudo. Bom, legal, quando você olhar, o cara já não vai estar usando mais, ninguém vai estar mais usando. Aí você vai ver, às vezes, por um motivo bobo, não está usando. Ah, eu não gostei da cara daquele... Pensei que o dado chegava mais bonitinho, assim. Não está legal isso aqui. A flexibilidade do Data Lake tem preço. Então, você consegue colocar tudo lá. Mas e aí, como é que você vai visualizar isso? Ele aceita qualquer tipo de dado, mas e a transformação? Como é que fica? Tem um monte de trabalho para fazer. Mapeie diferentes perfis de usuário dentro da empresa, até para você criar as camadas e entregar para aquelas que realmente fazem sentido, para as pessoas que realmente fazem sentido. E desenvolver rotinas inteligentes de ingestão e transformação de dados. Como que você vai vender que uma coisa te dá insights rápidos, sendo que qualquer coisa nova que chega, qualquer fonte de dado nova que chega, você não consegue entregar aquela transformação rapidamente. Então pense em jobs de ingestão no Data Lake, que já trabalhem com metadados, que talvez seja até fácil de você mudar mais para frente. Pô, eu quero colocar isso aqui num HDFS. Eu quero colocar isso aqui
no Google, na Microsoft, na AWS. Pense nisso também. Faça uma coisa que seja reutilizável, que você possa entregar rapidamente. Quando alguém chegar e falar, pô, eu experimentei esse dado aqui, agora eu preciso disso na camada de produção, eu preciso disso na camada de trusted do meu data lake. Entregue isso rápido, senão não vai fazer muito sentido essa questão dos insights rápidos. E revise sempre os processos de governança de dados. Então, à medida que você vai entregando para mais pessoas, vai tendo usos de novas formas de utilizar, a galera bem criativa, e aí quando você olha, você já perdeu a linha ali, já tem coisa ali que não era para estar ali, já estão mostrando dado de usuário ali que não era para estar naquela camada, já não está legal, entendeu? Então, você tem que sempre revisar isso exatamente pela flexibilidade. E é essa flexibilidade que possibilita que você faça análises que antes eram inviáveis, seja por conta tecnológica ou até por conta financeira mesmo. Você fala, não dava para fazer análise de todos os dados da empresa antigamente? Todos os eventos que foram gerados? Até dá. Então, até hoje tem gente tentando fazer isso com os data warehouses e bancando ali. Dá para fazer. Não tem como falar que não dá. Se você escalar infinitamente, financeiramente, aí você escalar, não resolvendo com a tecnologia certa, você também vai conseguir, mas vai ter que sair de algum lugar isso aí, entendeu? Então, o que antes era muito difícil, que era praticamente impossível, hoje com Data Lake você tem essa oportunidade de fazer a consulta no Data Warehouse. O Data Warehouse ele vai ser estendido pelo Data Lake. Então, vocês percebem que tem vários estágios aí. Tem até o ponto de você entregar um Data Warehouse que seja estendido pelo Data Lake e disponibilizar todos os dados da empresa. Tá? E aproveitem as oportunidades que o Data Lake proporciona para que você consiga construir e desenvolver data products aí que realmente agregam valor para o negócio. É isso. Acho que eu tenho tempo para perguntas ainda. Muito obrigado.